A sabedoria em Provérbios, dia 17 de novembro, Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Quando você mora em uma casa onde as pessoas não se entendem, onde não falta discussão e onde as pessoas se desrespeitam, as pessoas que moram ali não são uma família. As pessoas que moram ali são vítimas, vítimas da sua incompreensão, da sua falta de respeito, são vítimas da sua própria falta de sabedoria, são vítimas da falta do amor de Deus, são vítimas da falta de perdão, são vítimas e vivem uma vida carregada de contenda, conflito e discussão. E isso é tão ruim que Salomão, quando escreve esse capítulo 17, ele chega a dizer que não vale nada você ter riqueza, você ter uma mesa farta, você ter um bom, uma boa refeição, se você não tem uma casa onde exista paz, onde exista entendimento, onde exista amor, companheirismo, amizade entre as pessoas. Então, o que o versículo 1 está dizendo é: coloque a sua casa em ordem, se entenda com os seus pais, não seja uma pessoa tola que cria situações ruins dentro da sua casa. Procure ser uma pessoa que resolve os seus problemas. Seja uma pessoa que sabe como lidar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Seja sábio. Tem um texto em que Paulo fala: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Então, vejam como vão fazer a correção, como falar com os filhos, de tal forma que vocês sejam amigos, criem um relacionamento de amizade com as pessoas da sua família. Existem pessoas que fazem parte da mesma família, mas são inimigos dentro de casa. Não convém que seja assim. Que vocês sejam amigos das pessoas com quem vocês moram. Façam amizade com as pessoas da sua família. 2. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Não é porque você é filho de alguém que tem herança que significa que você vai governar sobre a herança do seu pai. Muitas vezes, o seu pai, vendo a sua imaturidade e a sua incapacidade, a sua falta de preparação para gerenciar tudo aquilo que ele recebeu, vai confiar aquilo que tem a um gerente e a alguém que é um servo, mas que é prudente e em quem ele vai depositar a sua confiança. Quando nós somos herdeiros de alguma coisa, a nossa responsabilidade aumenta, porque aquele que é dono de algum negócio, aquele que é dono de riquezas, aquele que é dono de propriedades, aquele que tem muitas coisas, precisa aprender a administrar aquilo que tem. A gestão é um princípio fundamental para o sucesso. Você precisa aprender a fazer a gestão do seu tempo, você precisa aprender a fazer a gestão dos seus recursos. Quando você lê Provérbios 23, a Bíblia fala que na casa do sábio sempre existe mantimento, mas na casa daquele que é tolo existe falta de mantimento, porque o tolo ele come tudo aquilo que ele recebe, muitas vezes fazendo compras desnecessárias, muitas vezes sendo dominado por impulsos para fazer as suas compras. Então, o servo prudente é aquele que sabe como fazer a gestão do tempo, a gestão dos recursos. Você também precisa fazer a gestão das suas emoções, porque uma pessoa que não tem as suas emoções sob controle, ela
é facilmente convencida a viver no consumismo. Tem muitas pessoas que, quando passam por uma situação desconfortável, elas vão às lojas e precisam comprar e comprar, e então elas ficam com aquela sensação de que estão satisfeitas, mas logo descobrem que arrumaram uma dor de cabeça, que é como pagar a fatura do cartão de crédito de tantos sapatos, bolsas, roupas ou cursos que foram comprados no impulso em razão da falta de domínio sobre as suas próprias emoções. Então, gestão é uma palavra muito importante para quem é sábio. Você precisa fazer a gestão de muitas coisas. Você precisa fazer a gestão da sua própria vida. Então, o servo prudente, quem tem prudência, realiza a administração, o gerenciamento das suas emoções, do seu tempo, dos seus objetivos. E estamos aqui no mês de novembro, hoje é dia 17, cada dia mais e mais estamos chegando próximos do final do ano e talvez você não realizou muitos projetos porque te faltou gestão, administração. Muitas vezes a pessoa quer comprar um carro, quer comprar um imóvel, mas ela não tem gestão dos seus recursos, não tem um planejamento financeiro. Então você precisa conseguir esse planejamento financeiro. A gestão do tempo é importante porque quando você tem a sua agenda organizada, você pode prosperar, por exemplo, encontrando uma segunda, uma terceira fonte de renda. Quando você sabe como é o seu tempo, você arruma mais tempo. Qual a importância, por exemplo, de acordar cedo? Quando você acorda cedo, você ganha 1 hora a mais. Quando você ganha 1 hora a mais, você tem em uma semana, contando sábados e domingos, 7 horas a mais. Contando em um mês, você ganhou 31 horas a mais. Contando em um ano, você recebeu 365 horas a mais. Veja que um simples comportamento, acordar 1 hora mais cedo para fazer alguma coisa, que pode ser estudar um idioma, estudar um curso que você adquire online para aprender a fazer algo novo, faz com que você ganhe 365 horas de outras pessoas que dormem até 1 hora mais tarde. E se você. Isso não significa que você deve relaxar no cuidado com seu sono. O sono é importante. Você precisa dormir o tempo necessário para que você tenha descanso. Mas você pode dormir mais cedo e acordar mais cedo e fazer uma gestão melhor sobre o seu tempo. Então pense nessa questão de gestão. Gestão vai ser a chave da solução de muitas situações na sua vida. 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Existe uma provação para a nossa vida, para cada objetivo que nós queremos. Para purificar a prata, você passa pelo crisol. Para purificar o ouro, você passa ele pelo forno. Para purificar a nossa vida das coisas que nós precisamos melhorar, o Senhor permite a provação. Pedro fala: não estranheis a ardente prova que surge no meio de vós, como se fosse algo extraordinário, porque o Senhor prova aquele a quem ama. Nós somos provados para sermos fortalecidos e renovados no nosso entendimento para cumprirmos melhor os planos de Deus. 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Então, o malfazejo é aquele que faz o mal. Quem faz o mal presta atenção nas pessoas que falam coisas iníquas, no lábio iníquo.
porque o malfazejo é aquele que gosta de fazer o mal. Então ele presta atenção em quem fala a respeito de coisas más, de iniquidades. E o mentiroso, ele inclina os ouvidos para a língua maligna. O mentiroso é aquele que usa a mentira para alcançar resultados favoráveis para si próprio. Então o mentiroso, ele fica ouvindo pessoas que têm ideias malignas, ideias do que ele pode fazer para alcançar mais vantagens enganando os outros. E esse versículo está aqui não para dizer uma coisa óbvia, mas está aqui para dizer: se você conhece alguém que vive fazendo mal, se você conhece alguém que é mentiroso, saiba que essas pessoas que fazem o mal e que são mentirosas, elas dificilmente mudam. Elas só mudam se passarem por um longo e árduo processo de sofrimento em que eles tenham uma obrigação de se arrependerem e verem que estão se dando muito mal. Enquanto elas estão ganhando lucros e obtendo resultados positivos para os seus interesses, elas continuam fazendo mal. Então fuja dessas pessoas porque elas tendem a fazer as mesmas coisas por um longo tempo e em qualquer momento, a qualquer instante, eles podem ser descobertos pela polícia e se você está junto com essas pessoas, você pode ser confundido como alguém que fez o que não fez. Então fuja de quem faz o mal e de quem vive mentindo, porque essas pessoas você nunca sabe em que elas estão entremetidas, em o que elas fizeram, o que elas estão fazendo e de repente quando você menos espera, você está tendo a sua reputação, o seu bom nome, a sua imagem e até mesmo a sua vida e a sua liberdade correndo risco de morte, porque dependendo do que eles fazem, você pode sofrer até a morte, dependendo de quem eles enganam, com quem eles se envolvem, o que eles fizeram. Pense que o malfazejo de repente é alguém que saiu com a mulher de uma outra pessoa e de repente essa pessoa vem e para tomar satisfação com essa pessoa que fez o mal ali. De repente essa pessoa erra o tiro contra essa pessoa e acaba acertando naquele que é inocente. Tem muitas pessoas que morrem assim. Elas morrem inocentes. E as pessoas dizem: morreu porque estava com a companhia errada. Versículo 5: o que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Escarnecer é o mesmo que zombar. Aquele que zomba do pobre está desrespeitando a quem o criou. Quando você desrespeita alguém só por causa da pobreza, você está desrespeitando os seus pais, está desrespeitando a sua família e está desrespeitando a Deus, porque Deus criou a todas as pessoas e Deus, ele não se agrada daqueles que vivem zombando do próximo. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a você mesmo, como se fosse realmente você. Certamente que você não gostaria de ser diminuído, ridicularizado, escarnecido por alguém que tem alguma coisa a mais que você. Então, nunca carregue soberba, nunca humilhe alguém, seja por qualquer critério que for. Tem pessoas que humilham as outras pessoas por causa de beleza, por causa de altura, por causa de cor de pele, por causa de raça, por causa de dinheiro, por causa de terem ou não um curso superior, por causa de morarem ou não em um certo bairro, em certo local. Então, nunca escarneça de ninguém, seja por qualquer motivo que seja. As pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e Deus nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos. Certamente que ninguém gosta de passar por humilhação, zombaria, por chacota. Então, a maior tolice
é viver se ocupando de ridicularizar o próximo e de diminuir o outro. Você está insultando a Deus. Você está desrespeitando ao Senhor. E o que se alegra da calamidade não ficará impune. Quem vive feliz com a calamidade dos outros, com a desgraça alheia, com a ruína do próximo, não ficará impune. Você está gerando uma energia, uma força espiritual contra você mesmo. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 30, fala que a inveja é a podridão dos ossos, porque ela corrói você por dentro. Você fica com a inveja do próximo pelo fato dele conseguir o que você gostaria e pelo fato dele estar tendo uma alegria, uma felicidade que você não tem, e aquilo corrói a própria pessoa. A pessoa fica com a sua vida interna, a vida, o seu interior, o seu coração inquieto, infeliz, descontente, sem paz. Pessoas ficam até sem dormir pelo sucesso da outra pessoa. Você não precisa ser assim. Você pode ter alegria e dizer graças a Deus, que Deus abençoe essa pessoa mais. E quando você faz isso, Deus ajuda você e você libera uma outra energia na sua vida. Você libera a energia da admiração, onde você fala, estou feliz por ele. E isso libera força para que você possa correr atrás do seu objetivo. Quando alguém é bem-sucedido em alguma coisa que você também deseja, olhe com bons olhos, diga: ele é um exemplo, ela é um exemplo que eu vou seguir. O que ele está fazendo? O que ela está fazendo para conseguir isso? Vou começar a fazer também. Muitas pessoas têm inveja daqueles que prosperam no seu trabalho, mas têm preguiça de acordar uma hora mais cedo para fazer os estudos que aquela pessoa faz. Muitas pessoas invejam aquilo que o vizinho está conquistando, mas esquecem que o vizinho está sempre estudando. Muitos invejam o corpo da outra pessoa, mas esquecem o quanto aquela pessoa se dedica aos seus treinos para que ela possa ter um corpo saudável. Muitas pessoas têm inveja da outra pessoa porque ela tem um corpo e uma boa saúde, mas elas esquecem que aquela pessoa não come tudo que ela quer. Os atletas não comem tudo o que querem. Eles têm uma dieta rigorosa. Quem olha apenas o momento em que eles levantam a taça não presta atenção, enquanto a disciplina eles aplicam todos os dias, acordando cedo, treinando e comendo de maneira regrada. Então, nós lemos em Provérbios, capítulo 12, sobre disciplina. O que ama a disciplina, aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento. Então, disciplina é uma segunda chave que nós precisamos ter. Então, não se alegre da calamidade do próximo, porque você receberá como consequência o castigo em você mesmo, em você mesma, pelo fato de ter alegria pela desgraça do próximo. 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. O que o texto está dizendo é que quando uma pessoa alcança mais idade, a coroa que ela carrega são os seus netos. Isso mostra que aquela pessoa teve uma vida em que educou bem os seus filhos e os seus filhos puderam dar a eles os seus netos. Significa que eles foram bem-sucedidos em relação à educação, o treinamento dos seus filhos, que assumiram a responsabilidade de terem as suas famílias e de terem os netos para esses que agora recebem uma coroa. Então, esse versículo 6 ele fala que a família, quando tem gerações, isso é uma coroa, isso é um prêmio, isso é a pessoa foi bem-sucedida no cuidado com a sua família.
e a glória dos filhos são seus pais. Os filhos também se alegram quando têm os seus pais. Eles podem se regozijar, se alegrar de dizer: o meu pai, a minha mãe são aqueles que me apoiam, são aqueles que me ajudam. Que você seja um pai, uma mãe, que os seus filhos possam se orgulhar e dizer que você foi um bom pai, que você foi uma boa mãe. Muitas vezes, alguns pais e algumas mães se esquecem que os seus filhos precisam muito de vocês e vocês precisam se esforçar para serem os melhores pais e mães que puderem ser em relação aos seus filhos, para servirem como exemplo, para que eles tenham alegria de terem as suas famílias. Por que que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos? Tem pais que são tão maus em relação à gestão do seu casamento que existem filhos que, quando crescem, não querem casar. Algumas pessoas dizem: eu vi como era o tratamento do meu pai com a minha mãe. Eu vi a indiferença com a qual a minha mãe tratava o meu pai. Então, não vale a pena para viver um casamento mentiroso, enganador, que eu procure alguém. Existem pais que levam os filhos a não quererem ter filhos, a não quererem ter netos. Por quê? Porque o mau exemplo, a falta de sossego dentro da casa faz com que eles não queiram ter filhos. Como o versículo 1 falou aqui, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Muitas vezes a pessoa tem riqueza, mas a pessoa tem desrespeito em relação à esposa, desrespeito em relação ao marido, e tudo isso influencia em como os filhos veem o casamento. Então, os velhos, eles carregam uma coroa quando eles recebem os netos, porque isso é um sinal de que foram bons pais, tiveram a administração da família de tal maneira que se gerou amizade, companheirismo, fidelidade, amizade, alegria. E é para isso que Deus dá para nós famílias. O projeto de família é um projeto de Deus. Deus quis fazer a mulher para deixar o homem com uma companheira, com uma adjutora que lhe correspondesse. Então, o propósito do homem é temer a Deus e respeitar a esposa, e da esposa é ajudar o seu marido e ambos serem uma só carne. E uma só carne nos fala a respeito de unidade, de pensamento, de propósito, de objetivos. E o que nós temos visto nesses dias é pessoas que estão se casando, observando qual a vantagem que podem obter. Na internet, quando você procura no Instagram, não é incomum você ver mulheres fazendo perguntas para advogadas questionando: o que eu posso fazer para ganhar a metade dos bens do meu marido? E quando você vê essas perguntas que às vezes aparecem ali no Instagram, você que se questiona: se essa mulher se casou com esse homem já pensando em divisão de bens, então por que ela casou? Ela só pode ter casado porque já tinha esse propósito, já tinha esse objetivo. Então, isso tudo nos traz reflexões sobre como nós estamos vivendo na sociedade atual. Por isso, se surgem outros cuidados que precisa se ter quando você vai procurar alguém para se casar. Procure alguém que tenha genuinamente o temor ao Senhor. Tem pessoas que não olham para o passado de uma pessoa, mas o passado fala sobre o caráter da pessoa. Não se trata de julgar a pessoa,
mas se trata de uma cautela. Se uma pessoa tem muitos relacionamentos, ela tem mais dificuldades de dizer que vai levar um casamento até o final da vida. Isso, o dia a dia demonstra isso. As pessoas que já tiveram 2 ou 3 casamentos, elas não se importam de pedir o divórcio e ir para o quarto, ir para o quinto, porque para elas a questão da fidelidade conjugal e da amizade no casamento não tem muita importância. O que importa para essas pessoas é que a vontade delas seja feita. E eu estou falando não só de mulheres, porque também existem homens que são golpistas. Isso existe dos dois lados, tanto de homens quanto de mulheres. Mas é preciso ter cautela e vigilância com relação a essa questão. É preciso se prestar atenção. A realidade está aí sobre as famílias e é preciso se prestar atenção em relação à formação da sua família. Versículo 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O versículo 7 está dizendo que quando você conhece uma pessoa que é tola, não tem lógica que essa pessoa comece a falar coisas inteligentes, coisas sábias, porque não tem sentido, não orna isso. O tolo pode vir a falar coisas inteligentes se ele resolver mudar a sua rota e o seu caminho. Agora, enquanto ele é um tolo, você não vai ver ele falando coisas sábias. E se ele falar alguma coisa que é sábia porque ele leu em algum lugar, porque alguém falou para ele, você acha até estranho. Assim também, aquele que é príncipe não deve falar a mentira. E quando ele fala aqui de príncipe, ele está falando de quem é filho de Deus. Deus é pai e ele é rei dos reis. Você que segue a ele é príncipe, é filho, é filha do rei. Então não convém a quem segue princípios que você siga na mentira. Versículo 8. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O versículo 8 nos fala que quando você presenteia alguém, a pessoa que recebe o presente, ela olha e ela vê aquilo como uma pedra preciosa. Ela vê aquilo como algo que tem valor. E você pode conseguir, para onde quer que se volte, servirá de proveito. Em outras palavras, sempre que você ganha um presente, aquilo serve para alguma coisa. Você recebe, você tira um proveito. Mesmo quando você não queria exatamente aquilo, mas é algo que você ganhou. Então é algo que sempre te dá um valor a mais. Versículo E esse versículo 8 ele nos traz um ensinamento prático que por meio do presente você pode conquistar a amizade de pessoas. Você pode conseguir o perdão de alguém. Você pode mostrar que você respeita e tem consideração por aquela pessoa. Então o presente ele é importante para a demonstração de amor, afeto, amizade. E nem sempre você precisa dar um presente tão caro. Muitas vezes a pessoa fica feliz só porque você se lembrou dela. Então, você pode presentear mais as pessoas. E muitas vezes você precisa resolver uma pendência, uma situação com a pessoa dessa forma. Mas tome cautela para não usar presentes para subornar as pessoas. Porque tem um outro texto de Provérbios que fala que aquele que é mau, ele procura usar o suborno, que significa dar uma vantagem para outra pessoa para corrompê-la. Então, o presente ele deve ser usado para prestigiar, honrar, demonstrar amizade, afeto, amor, companheirismo,
e amizade para o bem da outra pessoa, não para suborno. Quem suborna, usa o presente como suborno, está envolvido em corrupção. E quem age com corrupção, logo, cedo ou tarde, vai receber a sua consequência. Sempre que você se envolver com coisas erradas, haverá o retorno. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na justiça, vai colher a justiça e o bem. Aquele que semeia na maldade, vai receber o resultado da sua maldade. 9. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Não seja aquela pessoa que vive o tempo todo renovando coisas que já passaram. Perdoe, encubra o pecado, para que a amizade vá adiante. Valorize a amizade. A vida é curta para você viver o tempo todo gerando debates e discussões. Versículo 10. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. O sábio aprende logo. O tolo, mesmo que você bata nele, ele não aprende. Ele continua fazendo na teimosia as coisas erradas e que trazem resultados negativos. Você já tentou fazer alguma coisa que não está dando certo? Não seja teimoso, não seja teimosa, mude o rumo, mude a rota. Se você tentou mudar o seu marido ou a sua esposa em um ponto e essa pessoa não mudou, não continue insistindo nisso. Peça a Deus que a pessoa mude, procure conversar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amigos, pedindo apoio para que eles também ajudem você, porque aprenda a perdoar de repente esse aspecto, se for possível perdoar. Tem coisas que dentro de um casamento não são perdoáveis, como por exemplo, agressão, violência física e traição, porque se a traição é dependendo de como a traição acontece, o divórcio é melhor, porque eu sei que você que é cristão está ouvindo isso pode ficar um pouco chocado quando eu menciono que às vezes o divórcio é a melhor solução. Mas existem aquelas pessoas em que elas aconselham a mulher que muitas vezes agredida e espancada, que você tem que manter o seu casamento até o final da vida. E o final da vida muitas vezes é a mulher sendo morta ou espancada a ponto de ficar paralítica. Inclusive, a lei Maria da Penha, ela é uma lei, se você pesquisar ali depois, que essa mulher, a Maria da Penha, foi uma mulher que ficou paraplégica de tanto que o marido a agrediu. Então, uma situação como essas é uma situação em que a mulher não tem de continuar a viver com o espancador, porque Deus não chamou a mulher para viver sendo espancada por alguém que deveria amá-la e respeitá-la. Mas, obviamente, que nós somos 100% totalmente contra o divórcio, porque Deus odeia o divórcio. Inclusive, a Bíblia tem um versículo, um texto que fala: porque o Senhor odeia o divórcio. Então, Deus odeia o divórcio. Mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, Paulo chega até a dizer que se aquele que é crente, mas é casado com uma mulher ou com um marido que é descrente, não deve se separar, se o marido ou a esposa consente em viver com ele ou viver com ela, sendo cristãos. Se esse texto de 1 Coríntios 7 fala que se o marido ou a esposa consente em viver junto, sendo cristão,
e que assim você não deve se separar, então fazendo a leitura reversa, significa que se o marido ou a esposa disser: eu não aceito que você seja cristão, eu não aceito que você seja cristã, então você está livre para sair desse relacionamento e seguir a sua vida. Seguirá a sua vida só, não casando outra vez, mas seguirá seguindo para Deus. Quando nós falamos em divórcio, na situação da mulher que é espancada, ela vai separar-se e vai viver para Deus. Falar isso também é uma coisa que choca as pessoas. Elas falam: então eu termino o relacionamento e vou viver só, não posso casar de novo. O texto fala na Bíblia que o casamento é um só. Então, ou você se mantém casado com a pessoa com quem você casou, ou você sai do divórcio e vive só, até que a outra pessoa morra. Entrar nesses assuntos, esses assuntos são mais geram incômodos nas pessoas. Mas aquele que quer seguir a Deus, ele vai fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Essas coisas que eu estou falando, se você investigar, ler a palavra, você vai perceber isso dentro da Bíblia. As pessoas parece que estão num surto coletivo de que eu não posso viver sozinho, eu não posso viver dessa forma. Obviamente que a vida feliz, próspera, abençoada é dentro do casamento com os seus filhos. Mas as pessoas não querem nem mesmo casamentos hoje em dia. Elas querem elas querem encontrar outras pessoas para satisfazerem o seu próprio interesse. Elas não compreendem o significado do casamento e de família. Então, e nós vemos aqui que hoje a meditação em Provérbios 17 está puxando muito para esse lado, para a questão do valor das pessoas, do valor da família, do valor dos nossos filhos, do valor do marido, da esposa, do valor de você ter uma mesa onde você tem refeições com as famílias e onde as pessoas não vão pegar um prato de comida e cada um vai para o seu telefone celular ou para o seu computador e come e fica ali vendo rede social e muitas vezes coisas que são inúteis e nem o pai nem a mãe falam nada e fica aquela desordem. Então, isso é de se refletir sobre casa, sobre família, e se você é solteiro, você precisa pensar bem e ver bem com quem você vai se envolver. Procure alguém que tema ao Senhor. Até o texto de Provérbios, capítulo 31, quando fala sobre a mulher virtuosa, fala que você deve procurar a mulher que teme ao Senhor. Ele fala uma série de características da mulher virtuosa, mas no final do capítulo 31, ele fala um versículo que é chave. Ele fala assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então procure, claro, que se o texto está falando que sobre um homem que está buscando uma mulher virtuosa, o texto também se aplica para as mulheres. Procure alguém, uma pessoa que tema ao Senhor, porque a pessoa que respeita a Deus, ela vai respeitar os mandamentos de Deus. Versículo 11: na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. O rebelde é aquele que se volta contra os princípios da sabedoria, contra Deus. Ele é o rebelde. Então, o rebelde ele só busca fazer as coisas para gerar o mal nos outros, mas mensageiro cruel se enviará contra ele. Em outras palavras, ele vai ser atacado, ele vai sofrer as consequências em algum momento da sua rebelião, da sua rebeldia. 12. Encontre-se com o homem a ursa a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Estultícia significa tolice. Então é melhor você se encontrar com uma ursa que acabou de ter os filhos roubados do que você encontrar o louco na sua tolice.
o que o texto está dizendo? Nunca se envolva com o tolo, com o louco, porque o tolo e o louco faz coisas tolas e erradas. Como nós já falamos, de não se envolver com o malfazejo e com o mentiroso, porque você pode ser confundido e sofrer um dano que você não esperava, não se envolva com os tolos. 13. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Nunca retribua o mal com o bem. Você está gerando uma força contra a sua própria vida. 14. Como soltar as águas é o princípio da contenda. Deixa por isso a porfia, antes que sejas envolvido. Pare de ser uma pessoa que fica gerando contenda onde chega. Seja pacífico. Lá no Sermão da Montanha, quando Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, ele fala: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fuja das pessoas que estão sempre entremetidas em confusão, em guerra, em contenda, em discussão. O texto, no versículo 1, começou falando que é melhor o bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com a mesa farta. Então, o que o texto está dizendo? Que contenda, dissolução, guerra, conflito é algo que tira a paz da pessoa. E o começo de uma discussão é como você soltar as águas. Então, tenha domínio próprio. Saiba como represar a sua ira, a sua raiva. Controle-se e cuide das suas amizades. Quando você se envolve com tolos, você vai ficar com ira em razão das tolices. Em algum momento a tolice vai atingir você. Saia das amizades com pessoas tolas. Versículo 15: O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Lá em Provérbios 11:1 está escrito que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então Deus quer que o julgamento em relação a tudo na vida seja justo. Versículo 16. Então não justifique o ímpio. Tem pais que o filho que faz a coisa errada é bajulado por ele, e o filho que faz a coisa certa é desprezado. Então não faça isso dentro da sua casa. Corrija o filho que faz as coisas erradas e presenteie e mostre dessa forma que o filho que faz as coisas certas será honrado por fazer as coisas certas. Dê honra a quem tem honra, e o castigo e a correção e a disciplina para aquele que precisa ser corrigido, porque fazendo assim você vai incentivar o que está fazendo coisa errada a andar pelo caminho certo. 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? O tolo, ele não sabe o que tem valor. Ele pode ter muito dinheiro, mas ele não sabe fazer a escolha daquilo que tem valor. Por isso é tão importante buscar a sabedoria, para que até às vezes o tolo tem mais dinheiro, mas ele não consegue ter uma boa vida, porque ele não sabe o que comprar, ele não sabe o que valorizar. E aquele que é sábio muitas vezes administra menos recurso de forma mais abundante, justamente por causa da sabedoria. A sabedoria é uma chave muito importante para a vida, e é sobre isso que Provérbios trata, sobre sabedoria. 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, busque ter amigos. O versículo 17 fala: é importante você ter amigos. Em todo tempo ama o amigo significa em todo tempo tenha amigos. Na hora da angústia, você pode encontrar um irmão, você pode ter um apoio inesperado. Não seja uma pessoa que vive isolada. Não seja uma pessoa que fala: não existe ninguém que é bom. O mundo está mal, mas ainda existem muitas pessoas boas. Cabe a você procurar as pessoas boas.
cabe a você procurar ambientes onde existem pessoas boas. E se você se decepcionou porque você entrou em uma igreja e por acaso naquela igreja você se decepcionou porque teve uma pessoa que fez o mal para você, procure uma outra igreja, procure um outro lugar onde se louva a Deus e procure fugir de pessoas que fazem aquilo que a pessoa fez de mal para você. Mas não seja tolo, não seja tola de dizer todo mundo não presta. Tem pessoas que são assim. Sofreram decepção com uma pessoa na igreja e generalizam. Todas as igrejas estão cheias de hipócritas. Você que caiu numa situação ruim, mas existem muitas pessoas boas. Você precisa saber escolher os seus amigos. 18. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Já falamos para não ser fiador de ninguém quando lemos Provérbios, capítulo 6. Se você aceita ser fiador de alguém, então saiba que você precisa estar pronto para pagar a conta dessa pessoa e pagar toda a conta dessa pessoa. Não seja tolo de ser o fiador, ser a fiadora e depois ficar com dor no coração quando o afiançado não realizar o pagamento. Provérbios 6 traz uma recomendação: diga não. Nos dias atuais, existem contratos de seguro-fiança, existem empresas que prestam a fiança. Então, não é mais o caso de a pessoa dizer eu preciso que você seja o meu fiador. Existem empresas que fazem isso. Então você não precisa dar a sua mão para correr o risco de ficar nessa condição. Junto com o tema da fiança se fala também de empréstimo de dinheiro. Nunca empreste dinheiro. Sempre que você emprestar o dinheiro, por mínimo que seja, a pessoa que está pedindo a você é porque ela não tem. Então ela não vai pagar a você. E muitas vezes a pessoa não vai pagar porque não tem e não sabe administrar, e outras vezes porque é sem vergonha mesmo. Vive fazendo isso o tempo todo. Seja por um motivo, seja pelo outro, o melhor é não emprestar e dizer que não. Você precisa aprender a dizer não. Dizer não é algo que Deus faz conosco. Muitas vezes Deus fala não. Você pede alguma coisa e Deus responde. A resposta é não. Se o próprio Deus faz isso conosco, por que nós não podemos dizer não para as situações à nossa volta? Você precisa aprender a dizer não para o seu filho. Você precisa aprender a dizer não quando o cônjuge começa a caminhar por um lado mau. Você precisa aprender a dizer não. Coisas ruins são coisas que você precisa dizer não e você tem o direito e dever de cuidar bem de você mesmo, de cuidar bem de você mesma. Porque a Bíblia fala: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então significa que você primeiro tem que ter amor próprio. Você tem que amar a você mesmo, você tem que amar a você mesma, sabendo que você é a imagem e semelhança de Deus. Da forma como você se ama, é como você deve amar o próximo. Versículo 19. O que ama contenda, ama a transgressão. O que alça sua porta, busca a ruína. O que ama contenda, ama a transgressão, porque quem vive contendendo, quem vive discutindo, muitas vezes, quando você vê que alguém te enganou, te trapaceou, o melhor é você virar as costas e não falar mais com aquela pessoa. Não guarde mágoa, não guarde raiva, só diga: bem, essa pessoa não é bom andar com ela. E saia. Porque dependendo da situação, você criar a guerra e criar a contenda é algo que vai fazer com que você peque. Então, dependendo da situação, é melhor você deixar. Agora, o que alça sua porta busca a ruína. Erguer a sua porta significa aquele que levanta a voz, aquele que fala assim: vou gerar discussão. Busca a sua ruína. 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal.
Língua dobre é língua que fala o que não deve. Língua dobre é língua que fala coisas perversas, coisas ruins. Então, se você fala coisas ruins, você só vai atrair o mal das pessoas contra você. E se você fala coisas ruins a respeito de você mesmo, você vai cair no mal. Tem pessoas que têm uma língua para falar em mal de si próprias. Eu não posso, eu sou muito burro, eu sou muito feio, eu sou totalmente incapaz, eu não tenho altura, eu não posso, eu não consigo. Se você estudar história, você vai ver que o Napoleão Bonaparte, ele era baixinho, mas ele foi um líder. Se você estudar a Bíblia fala que Davi, ele era de gentil aspecto. Quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir o outro rei, o texto de 1 Samuel conta ali no capítulo 16 que ele olhou para Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi, e disse, olhando para a aparência e a altura dele, certamente que está diante de mim o ungido do Senhor. E Deus disse, não olhe para a aparência dele, porque o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Então, às vezes, você fala a respeito de você mesmo que você não pode, mas você precisa ter a língua mais saudável. Fale palavras sábias a seu próprio respeito. Diga, eu sou amado de Deus. Diga, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, se Deus é por mim, quem vai ser contra o meu projeto? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Deus, ele pode todas as coisas. Você é filho, você é filha de Deus. Versículo 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. Cuide da educação dos seus filhos. 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Cuide do seu coração em relação à sua inteligência emocional. Busque cuidar das suas tristezas para que você se cure rápido delas, porque isso vai ser solução na sua vida. 23. O ímpio tira o presente do seio para perverter as veredas da justiça. Veja que o mesmo capítulo fala que o presente aproveita para as pessoas. E o mesmo capítulo 17 fala sobre o suborno. O ímpio, ele dá o presente para a corrupção. Então ficam aqui os dois pontos de vista. Use o presente para o bem. 24. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. Então o sábio, você vê no rosto dele a sabedoria, os olhos do louco estão nas extremidades da terra. As extremidades da terra são o norte e o sul, o leste e o oeste. Imagine que os olhos ficam um olho voltado para um lado e o outro olho voltado para o outro lado. O que o texto está dizendo é que o louco tem os seus olhos nas extremidades da terra, que o louco não consegue ter foco. O sábio, ele coloca os dois olhos num único objetivo e ele corre atrás do seu objetivo. A sabedoria exige que você tenha foco naquilo que você quer. 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem o deu à luz. Não seja insensato, seja motivo de alegria para sua família. 26. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. Não é bom punir o justo e nem ferir os príncipes quando alguém age justamente. É mais um versículo dizendo que é injusto você ser injusto com as pessoas. Seja justo. O mal tem que cair sobre o ímpio e o bem sobre o justo. 27. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Mais um versículo falando sobre como usar a língua. Retenha as suas palavras para a contenda, para a guerra. Use as suas palavras para o bem. E 28. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Tem muitas situações que é melhor você fechar a boca e ficar quieto,
porque é a melhor coisa que você faz. Cuide da sua família e das pessoas à sua volta, para que você tenha uma vida de sossego, paz e tranquilidade.